A gula é um pecado que se descreve na sua definição. Há muitos outros pecados com a gula. Não tem a ver apenas com comida. Tá bom? Esses pecados como luxúria, gula e preguiça, eles têm uma definição muito próximas. O que é a gula? A gula nada mais é do que uma pessoa sendo guiado pelos seus desejos. Pessoas que vivem uma vida onde encaram a comida e os seus desejos e a bebida, porque a gula não é só comida, a bebida, o comer, o beber, a necessidade física, e tenta encontrar nestas coisas a satisfação, o prazer, a plenitude, a realização de vida nestas coisas. E não há. Como assim, pastor? Por quê? Porque o comer e o beber é uma necessidade física. Concordam comigo? Então, se você não come e não bebe, eu não estou falando de cachaça nem de cerveja, eu estou falando de bebida como geral, tá bom? Para você me entender melhor. O comer e o beber, pode ser até Coca-Cola, viu, gente? Tá bom? Quando eu falar sobre beber, me refiro ao geral, tá bom? Para você não achar que estou falando, de repente, da bebida alcoólica por causa daquilo que nós ouvimos. Mas então, quando eu falo de comer e beber, é necessidade da sua vida. Você precisa disto para viver. Que não come e não bebe o líquido, não se alimenta, ela morre. Faz parte da nossa necessidade. Porém, você pode se relacionar com a comida, com a bebida, com os desejos sexuais, com o desejo de encontrar satisfação. A ideia de eu preciso disto para viver bem, para me sentir feliz. É uma relação que você tem com os vícios que pregam uma mentira para você, dizendo que você precisa dela para se sentir bem. Eu costumo dizer, a comida, ela chega a se personificar na vida de uma pessoa. Como assim? A comida se torna como se fosse uma mulher, uma pessoa, da qual eu preciso dela para me sentir bem. O cigarro chega a se personificar, é o único que me dá tranquilidade. O cigarro é o único que me faz sentir bem. A bebida, o álcool, eu preciso do álcool para desestressar. Quando eu estou feliz, eu vou celebrar com o álcool, né? É aquela ideia de dizer, os meus desejos, é achar que eu vou ficar pleno e satisfeitos com um tipo de necessidade física, e que esta necessidade física, como a comida, a bebida, passa a dominar a minha vida, passa a me controlar. Eu não como mais para me alimentar, para renovar as minhas forças. Eu vou comer por prazer, eu vou beber por prazer, porque eu quero me sentir bem. É a tentativa de preencher um vazio, encho meu estômago, mas continuo oco por dentro. E o que fica depois é o sentimento de culpa. Por que eu fiz? Por que eu comi? Não deveria ter comido assim. Alguns são mais sinceros, dizem assim, ai meu Deus do céu, eu pequei hoje. Né? Aquela coisa da satisfação. Esta é a definição daquilo que a Bíblia vai chamar de gula, tá bom? De gula. Então podemos definir o pecado de gula como alguém que come demais, que bebe demais, que gasta demais, que é ávido demais e também que é espalhafatoso demais. Aquela coisa de, já ouviu uma expressão bem popular chamada palhaço, né? Aquela coisa exagerada. Então a gula, em outras palavras, vai dizer assim, é tudo aquilo que tem a ver com exagero. Vou repetir de novo. Gula é tudo aquilo que tem a ver com o exagero, que causa dano à nossa vida, à nossa saúde, aos nossos relacionamentos. Esta é a melhor definição do que eu posso entender daquilo que a Bíblia nos apresenta como o que é gula. Está por trás da gula uma ideia filosófica que chama-se hedonismo.
Hedonismo vem do grego, que vem de hedone, que significa prazer, viu, gente? É uma doutrina filosófica moral que afirma ser o prazer individual e imediato o supremo bem da humanidade, o alvo da humanidade. É isto que governa os nossos dias, irmãos. A ideia de que aquilo que eu tenho que perseguir é aquilo que é divertido, legal e prazeroso. Não há espaço para reflexão. Não há espaço para o aprendizado pelo esforço. Às vezes até mesmo pela dor, pela disciplina, pelo hábito, pelo domínio próprio. Não há espaço. O bem supremo, o alvo, o que é importante, eu me sentir bem, eu ter prazer, eu faço tudo aquilo que me dá prazer. É uma busca intensa o tempo todo por causa do prazer. A isto nós chamamos de filosofia de hedonista. Gosta de viver buscando o prazer. Agora, o que a Bíblia nos fala a respeito deste pecado da gula? Por que a Bíblia vai dizer que isto é pecado? Por que isto é tão nocivo à nossa saúde emocional, física, espiritual, aos nossos relacionamentos? Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, é o nosso texto base para esta pregação. E eu gostaria que ela fizesse um efeito, assim como tem feito na minha vida, na vida de muitas outras pessoas. Que você pense um pouquinho sobre o que é saúde, sobre o que é vida. E você compreenda o plano de Deus para a sua vida. Vamos estar falando primeiramente sobre as consequências da gula. Tá bom? Vamos lá. Relembrando então que a gula é buscar desordenadamente o prazer físico sensorial. Não é apenas uma questão de quanto você come, quanto você bebe, mas é uma questão do porquê você come e por que você bebe. Qual é a relação que você tem com estas coisas? Com o dinheiro, com o gastar, com o comer, com o falar, com esta questão do prazer. Por favor, não me entenda que Deus condena o prazer de forma alguma. Deus abençoou-nos, dando-nos a capacidade de sentir prazer. O prazer não é por si mesmo pecaminoso. Não tem a ver, quer dizer que eu tenho que viver uma vida, apagar tudo que satisfaz, tudo que é agradável, tudo que é gostoso. Não tem a ver com isso. Mas é a ideia, mais ou menos, vou dizer, usando o exemplo de comida e bebida, para você entender que Deus não é contrário ao prazer. Ao contrário, eu sempre digo, quando tomo um açaí e eu estou comendo aquele açaí gostoso no verão, eu digo assim, Deus pensou em mim quando fez esse negócio. É verdade, porque é muito bom, né? Eu falo, que coisa gostosa. O Paulinho, quando come um churrasquinho assim, sabe, com aquela carne ali, ele vai dizer assim, puxa vida, mas Deus sabe das coisas mesmo, né? Eu não sei o que você come. O problema é, quando no lugar de pegar um açaí e comer adequadamente, eu quero 2 litros. E eu digo, né? E depois da 5ª colherada, né? Eu já não sei mais o que é gosto de açaí. Eu já perdi a noção, eu já tô... Né? Aquela coisa, depois de 2 quilos de carne, você não aguenta mais. Você já perdeu até o gosto do que é carne. Você pegou o doce de leite, até a 3ª colherada, você sente o gosto de leite. Né? A história do gourmet, sabe? Desfruta, sabe? É gostoso, que coisa agradável. Deus fez isso para você, gente. Mas depois das 17, né, lá pela 27ª colherada de doce de leite, você não está sabendo mais nem o que é doce de leite, você já perdeu a noção, você está empanturrado, você está, eu quero mais, porque a sua busca é eu quero mais prazer, então eu preciso de uma dose maior, aí você já perdeu a noção, ele domina você. Está conseguindo entender, com esta ilustração, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou falando de ser dominado pelo prazer?
porque na verdade causa dor, não é mais satisfação. Não é mais você desfrutar disto na sua vida. Então é nesse sentido que eu estou falando que desgoverna você. Agora vamos ver Provérbios 23, a partir do versículo 1. Primeiro vamos ler o versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Olha que coisa terrível. Não cobiçes os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Quais são as consequências da gula então? Primeiro, a gula está ligado, assim como as bebedeiras, assim como as orgias, assim como muito gastar, assim como ser espalhafatoso demais, está muito ligado a más companhias. Por isso que o texto vai dizer, cuidado com quem você vai sentar. Se você vai sentar à mesa do rei, e você é um glutão, corta a garganta, ou seja, arranca aquilo que você não sabe dominar, aquilo que você não consegue lidar, aquilo que você tem dificuldade. Olha com quem você está convivendo ao redor, isso influencia a sua vida, o que você vê, o que você ouve, aquilo que você cheira, aquilo que os seus sentidos percebem, começa a influenciar a sua vida. A glutonaria, a bebedice, as orgias, está muito ligado ao tipo de companhia que você tem. E aqui vai falar de um valor, que é viver assim, dessa forma, é viver numa ilusão, num vazio, numa mentira, é como correr atrás do vento. O texto vai dizer, porque são comidas enganadoras. Não vai ser bebendo que você vai encontrar a satisfação. Não vai ser comendo que você vai encontrar a alegria que você procura. Não vai ser nessa relação com a comida, com a bebida, com o dinheiro, com a posição, com a fama, nessas coisas que você vai encontrar sentido de vida, porque isto acaba, isto vai embora rápido, isto é ilusão. Por isso que diz o versículo, a riqueza fará para si asas, como águias voará. Este prazer vai acabar. Você nem lembra o que você comeu exatamente um ano atrás. Alguém lembra? A menos que esteja assim o aniversário seu, você vai lembrar. Que você tem uma referência. Mas você não vai lembrar o que você comeu. Não é verdade? O que você bebeu. Mas é aquela coisa de, eu preciso daquilo para me sentir bem. E pior ainda, diz o pastor Ed René, é aquele sentimento que você diz assim, eu estou com vontade de comer uma coisa, mas eu não sei o que é. É aquela coisa, que vontade, aquela coisa que parece que se você não tiver, você não vai ser feliz. Então este sentimento, este tipo de relação é aquilo que a Bíblia vai chamar de aquilo que a Bíblia vai chamar de glutão, sabe? Então o que vai gerar? Que outras consequências a gula gera? Frustração e culpa. Frustração e culpa. Olha só, não te fadigues para ser rico. Não apliques nisto a tua inteligência. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Você trabalha, você conquista, você vê, mas depois disto que vem é pesar. Por que será que de repente olhamos para a luxúria e a culpa da luxúria, da prostituição, como uma coisa séria? Mas de repente os pecados que envolvem o comer, o beber, o vestir, não têm gerado culpa ao ponto de levar você ao arrependimento. Gastei demais, comi demais, eu estou vivendo
Que isso, Jesus? Tem alguma voz aqui do meu lado? Acho que é o celular do Edinho. Mas tudo bem, vamos lá. Frustração e culpa. Pesar. Que outra coisa? Perda de juízo. Perda do juízo. Você é capaz, você fica tolo, você fica abobalhado. Assim faz a bebida. A embriaguez. Você não consegue se concentrar, você não consegue falar. Você está vivendo dissolutamente, sem direção, perdido, sem capacidade de pensar. Por isso, a gula gera consequências terríveis. Olha o que vai dizer Provérbios 23, do 19 em diante. Vamos pular um pouquinho para o 19. Tá bom? Versículo 19 até o 23. Ouve, filho meu, e sê sábio. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapo o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Qual é outra consequência da gula? Das bebedices, dos vícios. Quando você usa quando o prazer usa você melhor. Essa é a melhor forma de dizer. É a pobreza. É a preguiça. É a lentidão. Sabe? Você gasta muito dinheiro nisso. Você gasta mais do que você pode. Né? Se você for colocar no papel o quanto você tem gastado comendo demais. E é muito duro de repente pensar, de repente numa geração que passa necessidades. Pensar em pessoas desnutridas. E de repente falar sobre o exagero. Sobre quanta coisa se perde. Quanta coisa é jogada fora. Por isso a Bíblia vai dizer, amados, que a gula está muito ligado à preguiça. A bebida está ligado à preguiça. A bebida, o comer, estas coisas prejudicam uma vida financeira como consequência. Você precisa de de dinheiro. Você gasta muito quando você se deixa levar por esta busca de prazer para encher a sua vida. Sabe? Você vive numa espécie de sonolência constante, de sono constante. Eu costumo dizer, isto é um sinal de muitas vezes Deus dizendo para você, você precisa lutar com esta relação que você tem com a comida e com a bebida. Porque a sonolência, a preguiça, o cansaço é um sinal de que algo está em desordem na sua vida também. Ou você está trabalhando demais, ou você está comendo demais, ou você está dormindo demais. Já aconteceu você dormir demais e acordar cansado? Já aconteceu? Dormir demais e você diz assim, acordei, meu Deus do céu, parece que foi atropelado. Você dormiu demais. Quando você está comendo assim, você diz, vamos fazer tal coisa. Você diz, nossa, que preguiça. Cansando demais, comi demais. Esses dias Deus tem falado demais comigo porque está doendo aqui, sabe? Aqui, fica doendo assim, aqui, dói a coluna. Aí não adianta eu ficar dizendo, Jesus, cura minha coluna. Vai emagrecer, filho de Deus. É verdade. Vocês estão rindo, mas é verdade. É o desequilíbrio. Uma vez a Sueli disse para mim assim, às vezes a gente precisa, já falei para vocês que área cega a gente precisa de confrontação, né? E são as pessoas que nos amam, que nos confrontam. Fala assim, meu amor, que vergonha, você está comendo, parece um desesperado.
falei assim, que é isso, amor? Que eu tô comendo o que eu gosto de comer. Eu falei, você não percebe, mas minha cabeça você levanta para comer, homem. Eu falei assim, é? Eu falei assim, coisa feia, que mau testemunho, né? Eu falei assim, não, pode não, então eu vou ter que, né? Tem que começar a jejuar mais, orar mais. A relação com a comida. Eu tenho um dia que eu falei assim, subi essa escada, né? Não vou dizer com quem eu subi, mas subi com alguém ali, chegamos lá em cima, tava faltando ar. E a irmã falou assim, irmã, espera um pouquinho, deixa eu fazer aconselhamento depois, deixa eu respirar aqui, 20 minutos eu converso com você. Mas essa situação tá ficando complicada para meu lado. De repente você vai dizer assim, eu não quero ser preguiçoso. Mas a relação com o comer, com o beber, com a forma como você vive, pode gerar esses prejuízos na sua vida. Eu sei que existem fatores genéticos em relação à alimentação. Não é que todo gordo come muito, não. Tem fatores genéticos. Tem também questões de hábitos, né? Tem alimentos a qual você é alérgico. Eu falei essa teoria para o pastor Paulo, ele gostei. Então eu descobri que eu sou alérgico. Mas é verdade, existem outros fatores, que existem questões. Não é que toda pessoa que está acima do peso, que luta com a balança, que vive, existem questões também que envolvem. Eu já disse para mim mesmo, eu não posso comer igual alguns sujeitos que eu conheço aqui na igreja, que comem assim, ó, e não engordam, gente. Se eu comer tudo aquilo dia que ele come, eu falo assim, Jesus amado, eu fico uma baleia. Não é verdade? Mas é a questão da consequência. Isso gera sobre a sua vida, sabe? O que vai dizer o versículo, por exemplo, aqui, a pobreza? O que vai dizer o versículo 29 em diante? Vamos lá, 29 até o 35. Só um tempinho, tá? Como não tem projeção, não posso pedir para vocês lerem o versículo, então vocês vão ter que esperar. Agora sim, versículo 29. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários, ou talvez autoimpostos, causados por si mesmo? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando acintila ou acintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como que se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez. Esta é a relação da comida, da bebida distorcida. Sabe o que gera, amado? Gera sofrimento. Para que são as tristezas? Para quem são as tristezas? Para quem se relaciona com a comida, com a bebida, com o gastar, com o falar dessa forma. Causa sofrimento a si mesmo. Causa o quê? Brigas e discórdias. Às vezes é muito difícil ver homens, eu falo de homens, tem mulheres também, mas é muito mais comum homens que estão bebendo e que comunicam para sua esposa e para seus filhos que a bebida é muito mais importante do que elas. E eles dizem assim, mas eu não sou alcoólatra, eu só bebo no final de semana. Talvez você não sabe, mas os estudos dizem que se você beber todo final de semana, você é alcoólatra. Ah, mas eu não fico bêbado. Não, não é questão de ficar bêbado. É questão que você não consegue vencer um ciclo. Tudo que é ciclo, pode beber 2 cervejas. Você pode beber o vinho. Mas se você está num ciclo que você não consegue ficar sem, é hábito, você já está num estado de relação com aquilo. Com esse tipo de relacionamento.
Você causa sofrimentos, não apenas para você, mas para os outros que estão ao seu redor. Quantas mulheres sofrem? Eu nunca esqueço do testemunho do irmão Vitinho, ele não está aqui. Mas o irmão Vitinho, eu nunca esqueço das palavras dele. Quando eu fui visitá-lo pela primeira vez, ele morava em 2 cômodos, estava construindo outro, tinha terminado de construir outros 2 cômodos. E eu fui visitar, fui orar, e ele diz assim, com toda a simplicidade dele, bateu assim na parede, né? E disse assim, tá vendo isso aqui, pastor? E eu falo assim, sim, irmão, tá ficando muito bonita a sua casa. Não, não é isso que eu quero dizer. Tá vendo isso aqui? Bateu no tijolo. Pura cachaça era, falou. Tudo era cachaça, 50 caninha, 51. Né? Quando eu me converti, ó, agora estou construindo a minha casa. Mas isso no meu passado, antes de Jesus, era 51. Agora não é mais. Eu disse, glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. Porque ela destrói, ela consome, ela toma conta da nossa vida. Sabe? Por isso gera brigas e contenda, discórdias. Quantos casamentos abalados, quanto relacionamento de filhos, quanto traumas em filhos, em filhas, por causa do relacionamento da bebida, por causa desse descontrole. E a Bíblia está dizendo, você está em sofrimento, você está em brigas, ferimentos desnecessários, sabe? Autoimpostos, você se machuca. É como criar uma cobra, ser picado por ela mesma. Desculpas, explicações vazias. Espancaram-me, nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Mas eu acordo de novo e a primeira coisa que eu vou pensar, vou beber de novo, vou comer de novo, vou voltar a este relacionamento. E o texto está dizendo, você está vivendo num estado de autodestruição. Ele mesmo se apedreja, ele mesmo causa dano a si mesmo. Por que a glutonaria, a bebida? Por que esta relação de busca do prazer? Desta forma que descontrola a sua vida, é pecaminosa. Porque é duro dizer isso, mas é verdade, irmãos. Porque nos leva a um estado bestial ou animal. Parece que você está comendo vagem. Parece que você está como um animal, bebendo, comendo, vivendo. Se torna irracional. Você deixa de ser uma imagem que Deus deseja que você tenha. Se desfigura a imagem da qual Deus quer criar de você. Assim, os vícios, como a droga, a maconha, a cocaína, o LSD e todos os tipos de vícios tiram você. Você começa a imaginar e ver uma pessoa assim, e você diz como esta pessoa está totalmente fora de si. Mas começou num relacionamento de querer buscar o prazer. Sabe que mais? Por que é pecado? Porque é uma ilusão. Porque você não vai matar a fome da alma comendo, bebendo, gastando, adquirindo. Você não vai matar a fome, esse vazio que está no seu coração, esse sentido de vida. Eu sempre disse, todas as vezes que você dizer, eu preciso de tal coisa para ser feliz, que não for Jesus, você já está num relacionamento pecaminoso. Todas as vezes que você dizer, eu preciso casar para ser feliz, você já está idolatrando a figura de um casamento. Eu digo assim, tragédia anunciada. Todas as vezes que você dizer, eu preciso comprar tal coisa para ser feliz, você já caiu na avareza. Eu preciso me vingar para ser feliz, você já caiu na ira. Você está assim sobre as correntes de coisas que destroem. Sabe por quê também? Porque ela acaba destruindo os valores que Deus deseja que você abrace. O prazer está acima de tudo e de todas as outras pessoas. Não importa, eu quero satisfazer a minha vontade.
Eu preciso disto. Eu preciso disto para me sentir bem. Isto é destruidor. E quando termina um efeito, é depressão, é tristeza, é nojo, é raiva, é culpa. É dizer, por que eu fiz? Por que eu comi? Por que eu vivi dessa forma? Porque conspira contra a vida também. Gera uma falsa sensação de que o prazer, sabe? Daquele prazer pecaminoso de que isto é vida. Isto é vida. Eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, para mim churrasco sem bebida não era churrasco. Para mim festa, sem todas aquelas coisas, parece que não ia me divertir. E eu vou lhe dizer uma coisa. Agora eu sei o que realmente é alegria. Porque agora eu consigo ver o que está ao meu redor. Consigo perceber. Consigo desfrutar. Consigo sentar à mesa e conversar. Sabe? Às vezes nós temos hábitos que você não percebe. Mas até existem estudos que dizem que não recomenda você comer e assistir televisão. Sabe por quê? Porque você nem mastiga direito. Nem processa. Nem o que você está comendo. Nem o que você está vendo. E você está assim. E os nutricionistas vão dizer, isso está destruindo. Você não está nem desfrutando da comida que você está tendo. Precisa de mudança, de desintoxicação física e dessa relação que você tem com a comida, com a bebida, com estas coisas, né? Eu confesso para os amados que esse era o meu hábito, comer em frente da televisão. Aos últimos 3 meses nós temos mudado nossos hábitos, porque eu tenho percebido que meus filhos estão crescendo e com a rotina, a mudança de vida, há muitas coisas que eu preciso saber mais deles. Sacrifiquei o Globo Esporte ou o Band Esporte que eu gostava tanto de assistir. Não assisto mais. Porque esses 20 ou a meia hora com as crianças e com a Sueli tem sido muito importante para conhecê-los. E olho para o prato de comida ultimamente que eu estou fazendo, né? E mudando algumas coisas, digo assim, puxa vida, parece que está ficando mais gostoso. Por que será? Disciplina. Uma relação diferente. De olhar. De ouvir as histórias engraçadas das crianças. E esse momento diferente de estar à mesa. E de repente voltei a algumas coisas, algumas histórias muito legais com o nosso pai, né, Abraim? Que sentava, fazia o devocional. Meu pai era ótimo. Meu pai fazia o devocional, o culto familiar antes do almoço. Era meia hora de pregação, meia hora de oração e 20 minutos de almoço. Com aquela fome, né? Mas era muito engraçado. Mas havia coisas muito bacanas. Às vezes você pode dizer, não tem nada a ver. Tem a ver sim. Que tipo de relação você está? Amados, nós estamos numa... São Paulo tem uma característica muito diferente. São José também é assim. Parece que sempre estamos correndo. Às vezes nem para sentar um pouquinho e desfrutar de uma refeição, nós parece que, sabe, a nossa vida está assim, o tempo todo, e a gente não percebe disso. E a Bíblia vai dizer, você está caindo no pecado da glutonaria. Porque você está sendo guiado por essas coisas. Nem as coisas importantes e que devem ser agradáveis, você está conseguindo desfrutar disso. Por isso, amado, isto não é vida. Quais são os filhos da gula? A perda de juízo, a alegria vazia, acaba rápido, vício, falar demais, exagerado demais, palhaçada, sabe? Impureza, falta de asseio, prejudica até a sua forma. Sem contar aquelas coisas físicas como consequência do excesso de peso, das drogas, da bebida que vocês já estão cansados de saber. Hipertensão, né? Artérias entupidas, cansaço, coluna destruída, falta de habilidade. Todas estas coisas causam dificuldade. Existe uma classificação de pessoas que não se cuidam, não se alimentam bem, vivem bem menos. Ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa de 93 anos e come de tudo e assim.
Aquilo é exceção, gente. Alguma benção genética essa pessoa tem, mas vai comer daquele jeito para você ver como que funciona. Não é assim. Nós precisamos. O Fantástico, por exemplo, lançou um alerta da quantidade de sódio que nós estamos consumindo, sabe? Quantidade de sódio, nos alimentos que se encontra sódio, muito sódio no corpo. É aí que nós temos líquido, é aí que a gente fica inchado, é ali que, sabe, faz mal à nossa saúde. E aí você está dizendo assim, o seu corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita, por que você vai beber e comer desse jeito? Não é dessa forma. Deus tem um plano diferente para a sua vida. Qual é a solução para isto? A Bíblia chama de temperança, de domínio próprio, de equilíbrio. O que é domínio próprio? Em uma palavra só. É o Espírito Santo de Deus guiando você. Toda a sua vida. E você não sendo guiado por nada. O Abraim, que é meu irmão. Aliás, não apresentei meu irmão para vocês hoje, né, gente? Eu estou contente, estou com meus 2 vezes irmãos. O Abraim, ele está aqui. Depois vocês vão conhecê-lo. Né? Ele chegou sexta-feira da Bolívia, veio para cá. Não sabe até quando vai ficar, mas Deus já começou a fazer algo, pelo menos assim disse. Está nesse tempo onde Deus está tratando, curando do seu coração e da sua vida. E veio também para talvez trabalhar. Ele já esteve na Itália, é bem aventureiro, salta de paraquedas, gosta de cozinhar. Ele sim sabe fazer as comidas bolivianas, viu, gente? Ele tem lá uma pizzaria na Bolívia, uma padaria, um restaurante também já teve. É bastante empreendedor, é o caçula da casa, 10 anos mais velho que ele, não parece, mas sou. 10 anos é que eu sou bem jovem, conservado, né? Aquela coisa, sou humilde também, né? Então, tá lá em casa, tem sido uma alegria tê-lo conosco. E ele estava dizendo assim, disse um versículo que a gente precisa guardar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que está te dominando? A novela? A comida? Os seus desejos? O que está dominando você? O que você precisa fazer jejum? O que você precisa dizer, isto não pode controlar a minha vida? É o trabalho? É os estudos? Qual é a relação que você está tendo? Isto é a necessidade de domínio próprio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia ou de timidez, mas de amor, de poder e de quê? Domínio próprio. Domínio próprio.